Alô, galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Queria tocar na tecla aí, de forma incisiva, num ponto que eu venho batendo, né? Desde quando anunciou-se que o Verratti não jogaria contra o Vasco, contra o Santos, eu disse, há vida sem Verratti. Há vida sem o Verratti, né? E falava também, havia a possibilidade de colocar alguém simplesmente para fazer a função do Verratti, de primeiro atacante, o centroavante, ou então fazer o que o Diniz fez, não colocar alguém na função de centroavante, colocar mais jogadores para fazer a fase ofensiva, né? O futebol hoje não é feito de, ele é meia, não pode atacar, ele é meia, não pode defender muito. Outro dia, troquei aqui comentários, né, opiniões com uma inscrita sobre o Zuccarello. O Zuccarello é meia, pode fazer a função ofensiva. Por que não? Atacando o espaço vazio, né? Como o Vasco fez ontem. O Vasco atacou muito espaço vazio pela esquerda, criando espaço, né? Nuno muito atrás ali, fazendo o arco junto com o Coutinho. E, voltando para cá, para aquela questão do Zuccarello, também pode participar da fase defensiva. Então o Vasco ontem, ele marcou bastante, povoou bastante o meio de campo, né? Nuno, Couto, David, Ryan. E o Tietê um pouquinho mais avançado, associando aí esse pessoal da frente com o pessoal de trás. O Jair mais defensivo, né? Então, Diniz colocou o time assim, sem a função do Verratti, fixo. E eu dizia, há vida sem o Verratti. E agora, quarta-feira, ou quinta, agora deu um branco, vai ter um jogo contra o Juventude lá, né? E depois em casa contra o Corinthians. Eu esperaria muito disso, sobre isso, que o Diniz não colocasse o Verratti no time por enquanto. Eu sei que todo mundo tem uma paixão, um amor, né? É uma fobia que não pode jogar sem o Verratti e tal. Tá vendo Calheiros na Vasco TV e tal. Todo respeito, esses caras não analisam futebol, né? Ganhou tá bom, perdeu tá ruim, não é assim. Tem muito mais coisa para analisar. Acho que o Vasco pode jogar dessa forma, como jogou como jogou ontem contra o Santos, mais vezes, né? E eu sei que é um esquema novo, o adversário vai estudar o Vasco, como o Vasco estudou o Santos, como o Diniz estudou o Santos, estudou demais a parte direita defensiva do Santos, né? Ali foi uma mãe, né? E às vezes invertendo pela direita também, né? Com o David balançando bastante, junto com o Couto e o Nuno na criação, e Ryan e Nuno mais fixos nas pontas, né? Os caras vão pegar isso. Em dado momento, o Ryan ia para a direita, né? Havia essa troca, né? O Ryan, em dado momento, ia para a esquerda, Nuno aparecia na direita, né? Vai ter jogo que esse esquema tático não vai dar certo. A bola não vai entrar, né? Contra o Grêmio, contra o Inter. Eu falava aqui, o Vasco não jogou ruim. Pior que esses times. Ao contrário, merecia ter ganhado do Grêmio, do Inter, né? Então, e aí sim, temos uma carta na manga, o Verratti, né? Como também tem o GB aí. A gente pode colocar o GB para fazer essa função, né? O GB também faz a função de jogar por fora. Mas faz o teste aí, Diniz. Contra o Juventude, contra o Corinthians. Trabalha mais isso com esses jogadores que você tem aí, né? Essa transição rápida que o Vasco teve, né? Em tese, eu não gosto do Hugo Moura dentro da área para tirar as bolas, que ele não tem esse dom da cabeça para tirar as bolas aéreas. O Vasco pode sofrer com isso, né? Ontem um inscrito entrou aqui,
o Hugo Moura jogou bem e tal, não sei o quê. Tem que fazer essa ressalva. Vão ter jogos que o adversário vai jogar 30 bolas na área do Vasco. O Vasco tem que ter gente para tirar de cabeça, né? Lucas Freitas, o Hugo Moura, de zagueiro, né? O Verratti ajuda bastante e tal. O Verratti não vinha ajudando. O Vasco vinha levando gols de cabeça e o Verratti não vinha ajudando, né? Então, friso, um bom teste contra o Juventude fora, um bom teste contra o Corinthians dentro, e dá um tempo aí com o primeiro centroavante, dá o Verratti um pouco de descanso aí, bota ele para fazer um pilates, né? Tirar uma semana para pensar na vida e tal, uma semana de folga, né? E uma coisa também me chateou muito ontem, né? Alguns inscritos aqui que uns entram, você só sabe criticar e tal. Muitos nem assistem o vídeo, comentam pelo título. Não respondo a fundo, falo, você não viu o vídeo, então não tem como responder, né? E outros falam o seguinte, olha, o time do Vasco do Santos é fraco, o time do Santos é fraco e tal, né? Mas o time do Vasco também tá fraco. O time do Vasco tá com a mesma pontuação de quem tá no ZR e o Vitória. Tem 2 jogos a menos, mas tá com 19, a mesma pontuação do time que tá no ZR, né? O Vasco não tá no ZR, mas tá com a mesma pontuação do time que tá no ZR, que é o Vitória, com 19. Ambos com 19, o Vasco com 2 jogos a menos, né? E aí? Ninguém foi lá em São Paulo, deu de 6 o Santos. E eu falei isso ontem, né? Entrou aqui corintiano, entrou aqui flamenguista pra zoar e tal, né? Tem um tal de letrado que entra aqui e fala o que ele pensa, eu falo também, né? Se criticar aqui diametralmente oposto ao meu comentário, não tem problema. Tem que ser educado, né? Agir de forma civilizada, né? E aí, porque o time do Santos é fraco e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Beleza, o time do Santos é fraco, mas do Vasco também é fraco, né? Vocês estão animadinhos, no meu comentário não tem nada animadinho. Estou aqui querendo que o Vasco reitere esse jogo de ontem, né? E não faça do jogo do Santos de ontem como fez com o São Paulo, um acidente, que jogou contra o São Paulo maravilhosamente bem, né? E depois rateou muito. A gente começou a falar que o jogo contra o São Paulo foi um acidente. Que não faça do jogo do Santos um acidente. Que reitere essa boa partida, né? E mais, ontem o tal do letrado entrou aqui, não sei o que, hecatombe, né? Ontem não houve expulsão contra o Santos, não houve gol inválido, erro de arbitragem contra o Santos, né? Que às vezes alguns times têm um jogador expulso, descamba para goleada, né? Tem um pênalti mal marcado, 2 pênaltis mal marcados, impedimento que não foi, descamba para uma derrota. Não foi o caso, uma vitória limpa, justa, né? E que o Vasco continue assim, né? Mas, para isso, o Diniz tem que se permitir a fazer, a tentar coisas novas, sem ter o Verratti, sempre o Vasco jogando com centroavante, né? Fixo. E o Vasco ontem provou que pode jogar sem centroavante fixo. A torcida do Santos, o time do Santos ontem, a zaga do Santos, não sabia quem marcava, né? Bom, se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.